Comentários do treinador do Independiente Del Valle depois do que Messi fez na partida. O treinador do Independiente Del Valle, Joaquim Papa, apareceu na coletiva de imprensa pós-jogo após a derrota para o Inter Miami com uma mistura evidente de frustração e realismo. Como se entendesse que o que aconteceu ontem à noite não foi simplesmente uma derrota, mas um confronto direto com forças do futebol que nenhuma equipe consegue conter quando estão no auge. Papa se sentou diante dos jornalistas, passando as mãos pelo rosto, como se tentasse organizar os pensamentos antes de falar sobre uma partida, que foi apenas mais um capítulo na longa lista de noites dominadas por Lionel Messi. Papa começou dizendo, em um tom calmo, mas carregado de emoção: o que vimos ontem à noite foi um teste extremamente duro, não apenas para nós como equipe, mas para qualquer equipe que se depare com isso. Quando você enfrenta um jogador como Lionel Messi, um jogador capaz de fazer a diferença a cada instante, a margem entre o sucesso e o fracasso fica tão pequena que você pode perdê-la em um segundo. Ele fez uma pausa por alguns segundos antes de continuar, como se estivesse revivendo mentalmente toda a partida, desde o primeiro toque de Messi até cada intervenção que ia empurrando sua equipe a jogar com mais conforto, passando pelos 2 golpes específicos que acabaram definindo a noite. Ele acrescentou: é difícil descrever o que Messi fez hoje. Ele participou diretamente dos 2 gols. Fez um e criou o outro com uma leitura de jogo que não dá para ensinar. Cada passe dele, cada toque, cada movimento sem a bola era uma mensagem clara de que estávamos enfrentando um jogador de uma categoria diferente. Um jogador que joga a partida em uma velocidade mental impossível de antecipar para qualquer defensor. Papa falou sobre o gol marcado por Messi, esclarecendo que foi na cobrança de pênalti e chamando aquilo de ponto de virada do jogo. Mesmo em um pênalti, a forma como Messi cobra é um exemplo de confiança, timing e precisão. Não foi simplesmente uma bola que entrou no gol. Foi uma declaração de que o Inter Miami tem um jogador capaz de mudar o rumo da partida quando ele quiser. Vimos como os jogadores de Miami aumentaram o ritmo depois daquele momento e como os nossos caíram mentalmente, mesmo que isso não fosse evidente nos movimentos. Em seguida, ele passou a comentar com mais detalhes a jogada do segundo gol, observando que, embora fosse diferente da primeira, tinha o mesmo fator em comum: genialidade. Ele disse: na segunda ação, achamos que tínhamos conseguido contê-lo, reduzimos o espaço, o obrigamos a tomar uma decisão desconfortável, mas Messi não precisa de muito espaço, ele precisa de apenas alguns décimos de segundo para encontrar um ângulo que ninguém mais vê. E ele encontrou. É a jogada que mais dói, porque é quando você sente que está ali e, mesmo assim, ele te quebra. E acrescentou, com um gesto de resignação: esse tipo de ação não avisa, acontece e pronto. Essa é a diferença entre um jogador normal e um jogador que transforma o impossível em rotina. Papa explicou que o problema não estava apenas na qualidade individual de Messi, mas na influência que a simples presença dele exerce. Quando você tem um jogador como Messi em campo, o adversário é obrigado a mudar completamente o comportamento defensivo. Nossos jogadores começaram a sentir que precisavam ficar perto dele o tempo todo, e isso gerou espaços enormes que o Inter Miami aproveitou muito bem. Você enfrenta um jogador que atrai 2 ou 3 defensores para cima dele e depois, com frieza, decide para onde a bola deve ir. Em um tom mais tranquilo, ele também falou do aspecto mental que fez a diferença. O mais difícil não foi correr atrás da bola, mas correr atrás das ideias que Messi gera. Ele te obriga a pensar mais do que o necessário, obriga a tomar decisões apressadas. E foi isso que aconteceu com alguns dos nossos jogadores em vários momentos. Esse tipo de pressão mental é o que distingue os grandes jogadores, e especialmente Messi. Depois, ele deixou palavras sinceras aos jogadores e à torcida. Eu não estou bravo com os jogadores, de jeito nenhum. Eles fizeram um grande esforço,
tentaram com tudo o que tinham, mas nós enfrentamos um jogador impossível de conter quando é o dia dele. Talvez não estivéssemos na nossa melhor versão, mas o Inter Miami esteve muito perto da perfeição nos momentos-chave. E Messi foi o fator principal. Para encerrar, ele falou sobre a importância de aprender com uma derrota assim. Vamos voltar aos vídeos, vamos analisar cada jogada em que Messi apareceu. Não para culpar os jogadores, mas para aprender. Aprender com os detalhes, com os pequenos erros, com os espaços que não fechamos. São esses jogos que constroem equipes fortes, se você souber como encará-los. E concluiu expressando um profundo respeito por Messi, com uma sinceridade pouco comum. Eu sei que nossa torcida está chateada, e eu entendo. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Lembre-se de curtir, comentar e se inscrever se ainda não tiver feito isso. Até a próxima!